Lodebar. Nunca mais. Um deserto. Um lugar sem pastagens e sem comunhão. A Bíblia descreve este local como um lugar de pobreza, esquecimento e abandono. Um lugar sem prosperidade. Um lugar de desolação, isolamento e sofrimento. Esta é uma das maiores histórias do Antigo Testamento. Sobre a graça. Nunca nesta vida compreenderemos plenamente a maravilhosa graça de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Neste texto, o rei Davi faz uma pergunta simples. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. A maioria dos reis da época de Davi procurava eliminar a família de seus rivais, a fim de evitar que alguns descendentes usurpassem o seu trono. Davi, porém, demonstrou sua bondade a Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul. Veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse Davi: é você Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Saindo de Lodebar. É uma expressão que, no contexto bíblico, se refere à saída de um lugar para um lugar de restauração e bênçãos. Lodebar era uma região onde Mefibosete, filho de Jonatas, viveu em dificuldades após a morte de Saul. A expressão é usada para simbolizar a necessidade de sair de uma situação difícil e alcançar um estado de prosperidade, como aconteceu com Mefibosete, que foi restaurado por Davi. Lodebar, em hebraico, significa sem pasto ou sem comunhão. Onde Mefibosete, que era um filho do rei Saul, foi viver após um acidente trágico. Davi, que era amigo de Jonatas, e se lembrou de seu antigo amigo e buscou restaurar Mefibosete e sua família. A expressão saindo de Lodebar é usada para simbolizar a ação de Deus em tirar as pessoas de uma situação difícil e levá-las para um lugar de bênçãos, onde elas possam receber restauração e viver em plenitude. A expressão saindo de Lodebar também é usada em um contexto espiritual, para representar a libertação de situações de pecado, sofrimento e doença, e a busca por uma vida mais plena e abundante em Cristo. É um chamado para deixar para trás as dificuldades e buscar a presença de Deus, que pode transformar as vidas e restaurar a esperança. Davi e Saul tiveram contendas entre eles. A partir do momento em que Davi conquistou a vitória sobre o gigante filisteu, Golias, Saul se pôs contra ele. Saul queria Davi morto porque sentia que ele era uma ameaça ao seu reinado e poder. Mas agora Saul estava morto. Saul morreu como um general derrotado no campo de batalha, tirando sua própria vida. Agora, Davi era o rei. Quando um novo rei surgia depois de conquistar um reino, era normal ele destruir o remanescente da família do antigo rei, a fim de estabilizar seu trono e não ter ninguém com sangue real para reivindicar seu trono. Mas aqui neste texto, Davi pergunta: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? 2 Samuel 9:1. Lembre-se que Jonatas era o filho do rei Saul, com quem Davi tinha uma amizade fortíssima. Na verdade, eles fizeram uma aliança de lealdade um com o outro. Mas Jonatas havia sido morto em batalha. E agora Davi lembrou-se da aliança que fizera com ele. Então, pelo bem de Jonatas, ele queria mostrar bondade a qualquer um da casa de Saul, se houvesse alguém sobrevivido. Então Davi chamou um antigo servo do rei Saul, um homem chamado Ziba, e ele pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul? Ziba, sem dúvida, respondeu com relutância: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 2 Samuel 9:3-4. Ele estava escondido na obscuridade. O filho de um príncipe, escondido no exílio. Ele tinha sido esquecido. Sua herança foi tirada. Ali estava o neto do grande rei Saul, reduzido a um fugitivo, dependendo dos outros para sua sobrevivência. Mefibosete era o nome dele. Mefibosete era o único descendente real direto da casa de Saul, e Davi resolve tirar de sua morada e fazê-lo morar consigo, no palácio, como um filho. Mefibosete era manco, não podia se locomover com facilidade, precisava de alguém que o guiasse. O mesmo morava junto com Maquir em Lodebar. Loa em hebraico significa não e Debar vem da palavra Dabar, que significa palavra ou coisa. Então a palavra Lodebar significa literalmente nada. Na história conclui-se que aquele era um lugar desértico,
onde não havia água e nem pastagem. Hoje diria-se assim, um lugar no meio do nada. Em resumo, Mefibosete morava de favor na casa de um mendigo. Assim era mendigo 2 vezes. Morava em Lodebar, terra miserável, terra desgraçada, terra que ninguém quer ir. Era aleijado, e não poderia estar com o rei à mesa, porque não era permitido aos deficientes físicos, aleijados, estarem junto com os que não possuem deficiências físicas. Era um cachorro morto, e cachorro morto não se chuta, pois não oferece perigo algum. Quando ele tinha apenas 5 anos de idade, sua cuidadora correu com ele para escapar dos inimigos que atacavam. Ela acidentalmente caiu, causando ferimentos para o resto de sua vida. Agora, anos depois, ele é encontrado em Lodebar. Segundo Samuel 4:4. Mefibosete não pertencia àquele lugar. Ele era o filho de um príncipe, o neto de um rei. Mas circunstâncias além de seu controle colocaram um destino de incerteza em sua vida. Davi disse ao servo Ziba: "Traga-o para mim." Você pode imaginar o que deve ter passado pela mente de Mefibosete quando ouviu as palavras de Ziba. "O rei quer ver você." Mefibosete pensou que ninguém da realeza sabia onde ele estava. Ele achou que ninguém realmente se importava com ele. Resignado a uma vida de pobreza e exílio, ele não tinha esperança. Mas agora o rei queria vê-lo. Acho que, possivelmente, Mefibosete temia o momento em que ele estaria diante do rei. O que ele diria? Ele falará duramente comigo? Ele me jogará na prisão? Ele vai tirar a minha vida? Chegou o momento em que ele foi introduzido na presença do rei. Humildemente e com medo, ele se apresentou. Mas o rei Davi lhe disse: "Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Estou te chamando de Lodebar, a terra do exílio. Estou te chamando de Lodebar, a terra da vergonha e da servidão. Eu vou lhe dar o privilégio de comer na minha mesa, e eu vou restaurar para você o seu lugar à mesa entre os príncipes." O último versículo desse capítulo diz: "Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés." Segundo Samuel 9:13. Que exemplo perfeito da maravilhosa graça de Deus. 1 grau. O que significa ter os pés quebrados? Lemos-nos nesta história que a principal característica de Mefibosete era os seus pés quebrados. Existem algumas características que marcam uma pessoa que tem os seus pés quebrados. Em primeiro lugar, quem tem os pés quebrados não anda normalmente, anda cambaleante, ele não anda ereto. Em segundo lugar, alguém que tem os pés quebrados possui um andar defeituoso, não consegue andar tão rápido quanto os outros, é lento, se cansa rapidamente porque precisa gastar mais energia. Em terceiro lugar, uma pessoa com os pés quebrados atrasa o avanço dos outros. Quem tem os pés quebrados não consegue chegar até onde os outros normalmente chegam. Quem tem os pés quebrados possui enormes dificuldades e muitos obstáculos são colocados nos seus caminhos. Quem sabe você ainda nem percebeu, mas talvez você esteja com os pés quebrados. Você não consegue caminhar normalmente. Parece que você não consegue chegar aonde os outros chegam. Você se cansa facilmente, tem vontade de desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Ei, se você está sentindo na sua vida um cansaço de alma constante fazendo desistir, deixando sonhos morrerem à beira do caminho, enquanto outros ao seu lado caminham e conseguem sucesso, parecem que é tão ágeis, rápidos, espertos, com um caminhar tão correto diante de Deus. Você vive capengando num caminhar desajeitado de altos e baixos, tropeçando aqui, caindo acolá. Você sente-se diferente, mais pecador e pior que os outros. As pessoas dizem que isto é questão de perseverança, de disciplina, de atitude. Você até tenta, mas parece que nada dá certo para você. Ei, irmão, eu sei que é terrível quando somos cobrados por coisas que não conseguimos mudar em nós. O nosso estado psicológico fica destroçado. Foi exatamente isso que aconteceu com este homem, Mefibosete, órfão sem pai, sem apoio e agora ainda por cima com os 2 pés quebrados. Foi por isso que ele foi morar muito longe das terras reais dos seus pais. Foi morar em Lodebar. Há 2 graus lição que aprendo na história de Mefibosete é que Lodebar é deserto. Lodebar é lugar de fuga. Lodebar era o lugar dos excluídos, dos esquecidos, dos discriminados, dos rejeitados. Lodebar era um lugar de pessoas esquecidas pela sociedade. Era um lugar de viver escondido. Lodebar era conhecido como um lugar sem pastos, onde havia sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Ele vai morar de favor na casa de um chamado Maquir. Agora, imagine alguém foi preparado para ser rei, filho de um príncipe neto do rei Saul.
De repente está morando em Lodebar, um local miserável e pobre onde só moravam mendigos e doentes. Lodebar é um lugar seco e árido, inóspito, onde nada se planta e nada se colhe. Em deserto, lugar de areia e sol escaldante, não adianta plantar nada mesmo. É um lugar de desolação, tédio, solidão, depressão, tristeza, é de fato um lugar de fuga. Em Lodebar os anos se passaram e Mefibosete foi esquecido, ninguém se lembrava dele do seu passado. Ei! Tente visualizar na sua mente alguém feito nos corredores dos palácios de Israel, morando de favor na casa de um mendigo. A que ponto chegou a vida desse moço? Quantos o ignoravam? Muitos sequer acreditavam que aquele jovem um dia foi um príncipe. Lodebar era tão seca que se fosse plantada alguma coisa não tinha condições de nascer. Era pobre, sem perspectivas de vida, distante de Jerusalém, não tinha infraestrutura para absolutamente nada. Em resumo, Lodebar era o fim do mundo. Mefibosete era um sofredor, órfão, indigente, pobre, aleijado, sem teto, sem emprego, sem família, sem parentela e sem Deus. Ei! Se pegarmos a história de Lodebar e aplicarmos na vida de muitas pessoas em nossos dias, iremos descobrir que há muita gente morando em Lodebar. Onde houver desprezo, esquecimento, miséria, injustiça, sofrimento, aí não é outro lugar senão Lodebar. Ei! Não estou falando da residência geográfica. Você pode morar na avenida mais bonita de uma cidade mais bonita do Brasil e ainda assim espiritualmente falando você está em Lodebar. Quem sabe você está vivendo uma situação semelhante à de Mefibosete, mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Existe um Deus que tudo vê, que tudo sabe, e tem conhecimento de tudo. Então, ele te vê em Lodebar e ele te diz: Lodebar não é o seu lugar. Eu, teu Deus, vou te tirar de Lodebar e te colocar em Jerusalém, vou mudar a sua história, e meu nome será glorificado. Ei, deixa eu te dizer algo. Não fomos criados para nos contentar com uma vida árida, seca, miserável. Deus nos criou para a abundância e para a dignidade. Nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Diz um provérbio popular. Mas, quando cedemos espaço em nossas vidas para aquilo que está fora da vontade de Deus, quando nosso caminhar está fora do padrão de Deus, quando estamos com os pés quebrados. Ai! Trocamos-nos de endereço, deixamos de morar na Canaã celestial e nos mudamos para o deserto, para Lodebar. Ei! Eu já disse, estou falando espiritualmente, e quem é espiritual entende o que estou falando. Paulo disse: em Cristo Jesus nos habitamos nas regiões celestiais, Efésios 2:6. Mas quando os nossos pés estão quebrados, fugimos para Lodebar, e por detrás de um deserto sempre existem pés quebrados. É por isso que o casamento de muitos é Lodebar, o trabalho de muitos é Lodebar, a vida emocional é Lodebar, a vida financeira e a vida espiritual de tantas pessoas é Lodebar. Lodebar é o lugar dos feridos, machucados, dos que vivem no anonimato. É o lugar onde mora alguém que já perdeu todas as esperanças. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. O rei Davi veio buscar Mefibosete em Lodebar, para morar em Jerusalém, a cidade do grande rei. Além disso, Davi restituiu tudo aquilo que, por direito de herança, era de Mefibosete. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, veio hoje ao nosso encontro em Lodebar, para nos levar para Jerusalém, a cidade do grande do rei. Ele também vai restituir tudo aquilo que você perdeu ou que o diabo te roubou. Ele quer usar de bondade para conosco e nos levar para Jerusalém, onde está o melhor de Deus. Uma vida de abundância e prosperidade. Não merecemos nada, mas Deus, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, de todas as riquezas, quer nos dar tudo. 3 graus. Deus não te esqueceu em Lodebar. A situação de Mefibosete era terrível, porém certo dia, o rei Davi resolveu se lembrar da aliança que tinha com seu pai Jonatas. Quem sabe você está vivendo neste lugar tenebroso chamado Lodebar. Quem sabe você está vivendo um momento difícil na sua vida. Quem sabe você se sente como alguém que está esquecido, e coisa terrível são ser esquecido. Talvez você está vivendo neste lugar chamado Lodebar. Você não tem paz em seu coração, é só triste, é só sofrimento, são só angustias e tribulações. Olha, Deus não se esqueceu de você não. Se Ele te fez uma promessa, e Ele vai cumprir, ainda que você não lembre mais. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz em Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que 2 que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. A Bíblia está dizendo que Deus tem mãos, e sabe o que está escrito nas palmas das mãos de Deus: seu nome, seu nome, seu nome.
Mefibosete estava vivendo em Lodebar, lugar de tristeza, de solidão, lugar de fracasso, lugar onde ninguém tinha valor algum. Mas um dia o rei se lembrou da promessa e do pacto que tinha feito com Jonatas, seu amigo. E ele perguntou: será que não existe ninguém da casa de Saul para que eu possa recompensar? Mefibosete estava esquecido. Jamais ele pensava que um dia ele iria sair dali com sua vida completamente restaurada. Quem sabe você está pensando desta maneira? Quem sabe você está pensando que para você não existe mais jeito? Quem sabe você está pensando que Deus se esqueceu de você? Não, meu amigo, não, minha amiga, não, igreja do Senhor Jesus. Se você está pensando desse jeito, fica sabendo que isto são as artimanhas do diabo para te calar. Porque Lodebar era o lugar que as pessoas esqueciam do seu passado. O inimigo quer que você se esqueça de quem você era, de como você era usado por Deus, de como você era cheio da unção do Espírito Santo e da presença do Senhor. Olha, a Bíblia diz: ainda que teu pai ou tua mãe te abandonar ou se esquecer de você, saiba que nesta hora você poderá contar com a ajuda do Senhor, porque Ele de ti jamais se esquecera. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27:10. Ei, Deus nunca vai te esquecer. Ele sempre estará de braços abertos te esperando e dizendo: vem, filho meu, vem, minha filha. Eu estou aqui e quero te ajudar. O Senhor não se esquece de nada. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. 4 graus. O excesso de humildade de Mefibosete. Davi chama Ziba e ordena aquele que vá buscar Mefibosete em Lodebar. Ziba traz Mefibosete até o palácio do rei. Ele chega e se prostra diante de Davi. O rei Davi diz para ele: não temas, pois usarei de bondade contigo por amor de seu Jonatas, e te restituirei as terras de Saul, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Mas, sabe qual foi a atitude de Mefibosete? Mefibosete disse ao rei: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Eu vou parafrasear o que Mefibosete estava dizendo: o rei Davi, eu não mereço isso não. Eu sou só um cachorro. Eilas, nem cachorro eu sou. Eu sou pior do que um cachorro, eu sou um cachorro morto. Ei, tem hora que não dá para entender a atitude de certos crentes. Às vezes Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te exaltar. Chegou o meu tempo na sua vida. Agora eu vou te usar nas minhas mãos. Mas o camarada tem um excesso de humildade terrível. Ele diz: o Deus eu não passo de um cão morto. Deus usa outro Deus e não a mim. Me fez lembrar quando Deus chamou Moisés no deserto para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés tentou fugir de toda forma. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:12. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Deus eu não sirvo, pois sou gago. Foi preciso Deus dizer para Moisés: Moisés, eu serei contigo. Êxodo 3:12. Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4:11-12. Olha, quando a gente vê um verme em casa ou em qualquer lugar, a nossa primeira reação é pisar e esmagar. Vermes são coisas repugnantes. Eu quero te dizer nesta noite que você não é verme coisa nenhuma. Você é filho do Deus que criou os céus e a terra. Deixa deste excesso de humildade. A verdadeira humildade não precisa ser demonstrada, ela é um estado de espírito da pessoa. Mefibosete era um homem com autoimagem negativa, com baixa estima de si mesmo. Mefibosete tinha sua autoestima negativa, só via a si mesmo, e não via o que Deus poderia fazer por ele. Quem sabe forçado pelas circunstâncias em que ele vivia. É como se ele dissesse: já tentei mudar o meu andar de todas as formas, já tentei sair desta vida de sequidão de todo jeito, mas não consigo. Eu só posso concluir que eu não presto para coisa alguma. Não sou nada mesmo. Não tenho nenhum valor. Não passo de um cachorro morto. Embora o homem pecador seja vil, desprezível, sem nenhum valor, mas em Cristo somos novas criaturas, e temos valor para nosso Deus Pai. 2 Coríntios 5:17. Ficar se autodepreciando, numa atitude de autopiedade, não honra Deus, mas esconde nosso orgulho, mascaramos uma falsa humildade. Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, mas até o pau que nasce torto, como diz o provérbio popular, o carpinteiro de Nazaré poder endireitar. Ei, quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua imagem? Ande com Jesus Cristo.
5 graus Adel, se vai te colocar assentado na mesa do rei. Naquela época, somente os nobres e os filhos do rei tinham o direito de se assentar à sua mesa com ele, ou então alguém que fosse convidado pelo rei. Depois que Davi trouxe Mefibosete de Lodebar, ele passou a comer pão assentado na mesa do rei. Como se fosse um dos filhos de Davi, na mesa do rei ninguém mais chama Mefibosete de aleijadinho. Eles à mesa esconde todos os defeitos. Assentado na mesa ninguém pode ver os pés. Ei, Deus já te tirou de Lodebar, te colocou em Jerusalém, e você agora está sentado na mesa do rei. Os teus pés estão cobertos. E tem mais, assentado na mesa do rei somos todos iguais. Na mesa do rei não tem bonitinho e nem bonitão. Na mesa do rei não tem pobre e nem rico. Na mesa do rei não tem branco nem preto. Na mesa do rei não tem este negócio de pastor, evangelista, missionário, presbítero, diácono. Na mesa do rei todos são iguais. Na mesa do rei todos comem do mesmo alimento. Na mesa do rei todos desfrutam da mesma comunhão. Ei! Deus quer nos transformar e curar nossos pés quebrados, nos tirando de Lodebar para Canaã, onde podemos comer sempre assentados à mesa do rei. Conclusão. Jesus está te convidando para sair de Lodebar e vir para Jerusalém. Hoje o Rei Jesus nos convida a sentar juntamente com ele à mesa. Ele nos diz: venha do jeito que você está, venha mesmo com os pés quebrados, venha mancando, venha se arrastando, mas venha. Deus tem uma mesa preparada para receber aqueles que estão saindo de Lodebar. Venha, se assente na mesa do rei. Venha comer e beber do melhor. A palavra de Deus diz em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas muitos recusam o maravilhoso convite da graça. Querem continuar vivendo em Lodebar. Venha, porque Deus quer usar de bondade para com você. Se assente você também à mesa com o rei e seja restaurado de tudo aquilo que perdeu. A mesa já está posta. Venha sentar-se já. É de graça. Não se cobra ingresso nem sacrifícios. Ele só está esperando você chegar para dar início à festa. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Hoje, Deus quer entrar em seu coração, te tirar de Lodebar e te trazer para Jerusalém. Escrito por Pedro Alves.